Bom, gente, hoje eu quero voltar um pouquinho no tempo, não para reviver dores ou para expor alguém ou para acusar, né, o passado, mas eu quero falar sobre essas coisas que eu vou falar hoje para vocês entenderem, para a gente entender como que Deus ele nos sustenta, mesmo quando a gente não consegue enxergar nada. E às vezes as pessoas olham pra gente, pra mim, pra você, e pensam assim, nossa, parece que ela sempre foi assim, forte, estruturada, viveu a vida sem nenhum problema, né? Foi tudo deu certo. Mas a realidade é outra. Então hoje eu vou voltar um pouquinho lá no passado para contar para vocês como que era a Lúcia antes de ser mãe, antes de ser esposa, né? Antes de ser esposa de pastor, e como era como filha, né? Como era minha família. Eu nasci numa família, bem dizer, estruturada, né? Uma família tradicional brasileira. Pai, mãe, irmãos. Eu tenho mais 2 irmãos. Eu tenho um irmão mais velho, um irmão mais velho, homem, e uma irmã mais velha. E a minha família sempre foi uma família estruturada, normal como todas as outras famílias. A gente tinha, né, nossos problemas, como toda família, nossas brigas, as nossas queixas, as nossas alegrias, mas e eu como caçula, sou a caçula da família, então, né, todo mundo fala a caçula veio em berço de ouro ou não passou o que os outros passaram, mas não foi bem assim, né, gente? A gente sabe que não é bem assim, né? E até certo ponto da minha vida, até certo ponto da minha adolescência, a nossa família era essa família normal, comum, como qualquer outra família. A minha mãe é costureira, né, excelente costureira. O meu pai, ele trabalhava numa empresa muito boa, né? Meus irmãos todos em casa. Era uma família relativamente normal. E assim, gente, com 14 anos eu já comecei a trabalhar. Eu era uma menininha chorona. Vivia na Barra da Saia da minha mãe. E era muito apegada pra minha mãe, muito, 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 muito mesmo. E só que aí, né, a gente vai crescendo, a gente vai virando mocinha e tudo. E com 14 anos eu comecei a trabalhar de babá. 14 anos, gente, comecei a trabalhar de babá numa casa com uma criança que tinha apenas 3 meses. E aí eu sempre brinco, eu não sei quem não tinha juízo, né? Se era a minha mãe, se era a mãe do menino ou se era eu. Não sei, quem vocês acham que tinha menos juízo pra deixar uma menina de 14 anos já cuidar de uma criança, tem uma responsabilidade tão grande de cuidar do filho dos outros, né? Mas naquele tempo as coisas pareciam que eram diferentes, né? Então, por volta da minha adolescência, a gente passou por um momento muito difícil, né, com o meu irmão. Ele se afastou da igreja, ele começou a ir por caminhos, né, complicados, difíceis, de vício, e a gente começou a sofrer muito, né? Era uma luta muito grande, algo que a gente nunca imaginou passar na vida, e só quem passa por esse tipo de situação sabe o quanto é difícil, o quanto é devastador, né, pra mãe, pra toda a família aquilo. E então foi um dos primeiros momentos, assim, que a gente realmente sentiu, assim, que estava acontecendo alguma coisa, que a nossa família estava mudando, né? E como se não bastasse, algum tempo depois, a minha irmã se casou, e ela se casou muito bem, graças a Deus, só que ela veio embora, né? Ela veio embora aqui pro Espírito Santo, e pra gente também foi difícil, porque a gente era muito unida, né? A gente era muito amiga, então eu já senti que pra mim foi uma perca, né? Mas graças a Deus ela casou muito bem. Então, assim, mas foi mais uma força que a gente tinha ali, que estava sempre ao nosso lado. Então, né, a gente foi ficando menor e com problemas. E como se não bastasse, a gente descobriu algo muito ruim que aconteceu dentro da nossa casa, que foi mais uma ruptura, questão de separação do meu pai e da minha mãe, né? Porque, como eu disse, eu não quero ficar expondo as pessoas, mas infelizmente, às vezes a gente tem que falar algumas coisas, mas a gente sofreu uma traição muito grande de 2 formas, assim, porque uma que era a referência da família, que era o pai, e outra porque era uma pessoa que a gente confiava muito, que vivia dentro da nossa casa, e infelizmente aconteceu isso, então foi outra ruptura, né? E nesse meio tempo nós nos mudamos de cidade, nós fomos morar numa cidade no interior da Bahia, para meu pai tentando, né, reestruturar a vida dele, conjugal e tudo, mas também foi um momento muito difícil, porque a gente foi levado para lá
para como se adiantasse, mas infelizmente não deu certo. E aí ele voltou, né? Ele acabou voltando para pra essa pessoa. Então foi momentos assim muito difíceis, sabe? Foi momentos assim que a gente pensa como que a gente aguentou, como que a gente superou tudo isso, né? E hoje eu só vejo que foi algo que Deus, não tem como não falar que foi Deus que nos sustentou. Por isso que eu quero tratar desses vídeos assim como testemunho, porque quem conhecia a gente lá no passado, quem conhece a história, não imagina o tanto de sofrimento que a gente passou e tanto de coisas que poderiam ter nos paralisado e feito a gente desistir, né, da caminhada. Mas quando estava naquele turbilhão todo, eu me senti sim paralisada em alguns momentos. Eu me senti muito parece que eu não tinha ação, sabe? Eu via, parece que a minha vida estava passando na frente, assim, e eu realmente paralisei, como se eu colocasse, como que fala, no ponto morto do carro e deixar ir. Vamos ver até onde vai. Mas eu creio que Deus estava cuidando de tudo e estava nos sustentando, assim como Ele tem nos sustentado até hoje. Então, às vezes a gente olha para uma pessoa e às vezes a gente cobra tanto das pessoas, né? Eu falo isso hoje como sendo esposa de pastor, né? Às vezes as pessoas cobram muito das esposas de pastor, ou cobram muito de uma mãe, ou de uma pessoa, mas não sabe realmente o que aquela pessoa já passou na vida. Claro que aqui eu tenho que resumir bastante, né? Pra não ficar um vídeo longo, não quero que seja um vídeo cansativo pra vocês assistirem, mas é contando um pouquinho, né? De como eu era antes, o que aconteceu na minha família, o porquê, né? A gente não sabe. No momento que a gente tá passando essas coisas, a gente não sabe por que tá passando aquilo. A gente não entende porquê, mas eu creio que são testes, são provas que Deus, Ele aplica nos seus filhos para um propósito maior. Talvez hoje para mim estar aqui e contando o meu testemunho para vocês, mostrando que mesmo quando a gente não enxerga solução, ou quando a gente não enxerga nada, um futuro, né? Quando parece que tá tudo perdido, mas ali tem o trabalhar de Deus, e eu acredito que na tua vida também seja assim. Se a gente tiver tempo aqui nesse canal, espero que a gente consiga, né, continuar aqui com os vídeos, mas eu quero trazer algumas histórias, alguns testemunhos de pessoas que viveram coisas assim, meu Deus, talvez muito maiores, muito mais difíceis do que eu vivi, né? Eu falo da minha história e, como eu sempre digo, não é pra me achar especialista em algo, mas simplesmente pra gente trocar essa ideia aqui e que de uma certa forma as histórias que forem contadas aqui possam ajudar alguém, né? Porque quando a gente tá passando por momentos difíceis, a gente realmente pensa que é só a gente, que é só na nossa casa que acontece, que é só na nossa família que acontece. E naquele momento eu falava assim, por que tá acontecendo tudo isso na minha família? Por que tá acontecendo tudo isso na minha casa? E depois que a gente foi vivendo, a gente foi vendo que na casa das outras pessoas também aconteciam coisas, né? Então eu acho que é muito importante a gente, às vezes, relembrar o passado, a gente sentar para conversar, porque realmente alguma coisa pode ajudar, né? Pode te tirar desse vazio, ou dessa insegurança, ou desse turbilhão de emoções que muitas vezes a gente passa pensando, né, que está sozinho, mas em todos os momentos Deus está com a gente. Alguma coisa, algum propósito, por algo, é algo maior que Deus tem que fazer lá na frente. Então, às vezes, a gente tem que passar por essas coisas, né? Mas eu quero dizer para vocês que mesmo a gente passando por todas essas lutas, por todas essas provações, e eu tô resumindo, gente, eu tô resumindo muito, 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 porque eu não quero que seja um vídeo cansativo, eu não quero expor as pessoas, eu não quero só reviver as dores, mas eu quero mostrar que mesmo a gente passando por esses motivos, algo dentro de mim me ancorava, me mostrava ou me sustentava. Claro, esse algo era Deus, né? E então, eu quero dizer pra você que se você olha pro passado e vê só confusão, e vê só problemas, e parece que tá tudo difícil, não se abale, né? Não desista, porque Deus não desiste de nós, Ele não desiste de história nenhuma. Deus, Ele não desperdiça nenhuma história. E eu quero falar pra você que antes de qualquer ministério, antes de qualquer título, existia um processo. E esse canal é sobre isso, é sobre fé, é sobre vida real. E se essa história, resumidamente, te tocou de alguma forma ou falou com você de alguma forma, fica aqui comigo, continua aqui comigo, que eu ainda vou falar muito mais. Eu quero contar, né, como que eu conheci o Júnior, como que foi, né, o nosso encontro pela primeira vez, né,
quando eu me tornei mãe, né, e todo o processo do ministério. Então tem muita coisa para contar para vocês, tá, gente? Mas hoje é isso. Hoje eu vou terminar por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário e dê sugestões aqui também pra gente poder estar se ajudando, tá bom? Mas eu espero que de alguma forma essas poucas palavras, esses pensamentos, né, esse pouquinho do testemunho da minha história possa te ajudar de alguma maneira, tá bom? Um abraço e até mais. Fiquem com Deus.